queria falar sobre várias coisas aqui, na verdade. Ultimamente, né, a gente tá vendo toda uma mobilização em certas bolhas da internet, né, onde as pessoas ficam falando assim o tempo todo em relação a comportamentos tóxicos. Essa palavra, né, tá muito em alta há muito tempo já. Ah, porque fulano veio de uma relação tóxica, fulano é tóxico. E dentro disso, eu acho engraçado porque muito se fala também em terapia, né? As pessoas falam, para você aprender a lidar com pessoas tóxicas ou não ser uma pessoa tóxica, vá pra terapia. Só que eu acho que as pessoas acabam esquecendo que, na verdade, terapia não é algo totalmente acessível no Brasil. A questão de saúde mental nesse país, na verdade, é bem conturbada e bem triste. Eu acho que quem tem curiosidade ou sabe um pouco mais do assunto sabe que o Brasil, por exemplo, foi palco, literalmente, de o que se chama, muitos pesquisadores e muitas pessoas chamam de holocausto mental, que ocorreu em Barbacena. Barbacena era uma cidade pequena que começou a abrigar um hospital psiquiátrico, né, um hospício, como se dizia, e em Barbacena ocorreram horrores que são imensuráveis, são coisas que não dá para colocar em palavras tudo o que aconteceu. Eu li um livro sobre isso, eu vou deixar aqui o livro, eu recomendo demais, porque essa pessoa, a pesquisadora, ela foi atrás de histórias de pessoas que sobreviveram a Barbacena, pessoas que trabalhavam ou trabalharam, ela conseguiu documentos, ela conseguiu provar que os atos lá dentro não só eram desumanos, como também eram completamente errados e sem comprovação de método científico algum. Métodos esses que incluíam choques, bater, né? Não tratar as pessoas com a humanidade e dignidade. Saúde mental no Brasil, na verdade, nunca foi algo exatamente acessível, né? Não só acessível, mas como palpável. Na verdade, quando a gente fala saúde mental e tal, essa palavra não tá na boca da grande maioria das pessoas. Essa palavra não tá, sabe, colocada ainda de uma maneira popular. É interessante que seja colocada assim, mas mais interessante que isso, seria interessante que os dispositivos funcionassem, né? A gente está falando aqui de um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, né? A gente está falando de um país que tem cada vez mais agora, eu estou falando em 2021, mais de 3 milhões de desempregados. A gente está falando de um país que está à beira de um colapso, porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão sem segurança alimentar, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem ter o que fazer, as pessoas estão com medo. Existe um vírus assolando todo mundo e, obviamente, isso mexe com a carga mental de cada pessoa. Eu acho que quem tá bem agora é porque realmente não tem noção do que tá acontecendo. Ou não se importa, né? O que é um indicativo, no mínimo, preocupante. Quando as pessoas falam isso de maneira tão simples assim, vai pra terapia. Desculpa, mas nem sempre isso é possível e nem sempre vai funcionar necessariamente. Eu vou falar do meu caso, por exemplo. Desde os 11, 12 anos eu tenho problemas e episódios de extrema depressão. Já passei por episódios horríveis, eu tenho ainda ansiedade generalizada. E enfim, eu, como uma pessoa privilegiada que sou, de todas as formas, tive acesso a psiquiatras e psicólogos, né? E mesmo assim, eu sempre tive problemas e continuei tendo esses problemas. Não entendia por quê, né? Já que sim, eu sou de fato privilegiada por uma série de fatores, como eu falei. E só descobri agora, em pleno 2021, que na verdade esse tempo todo, mesmo eu me tratando e fazendo a famosa terapia e indo para psicólogos e todos os outros profissionais possíveis, eu na verdade sou autista e ninguém tinha percebido isso antes, porque as pessoas desconsideram esse fator.
E isso me fez pensar também sobre subdiagnósticos, quantas pessoas não são como eu e nunca vão receber diagnóstico justamente porque não tiveram a mesma condição que eu. Primeiro, de chegar na informação. Segundo, de suspeitarem. Terceiro, de acharem e terem condições financeiras de encontrar médicos que são aptos a fazer esse diagnóstico na idade adulta, porque pelo SUS é extremamente difícil. E justamente isso tudo está ligado com a situação financeira, com a situação econômica, com a situação social, com a situação racial que esse país está inserido. Então, assim, quando você diz simplesmente para uma pessoa ir fazer terapia, você tem que considerar uma série de fatores. Primeiro, fazer terapia por fazer terapia, a gente sabe que, como em qualquer área possível, existem pessoas que não são bons profissionais. E, sinceramente, esse tempo todo que a gente fala nisso e tudo mais, que essa discussão vem sendo colocada, é muito difícil ver alguém mandar a real e falar que, cara, se você chega numa terapia e boa parte de seus problemas e do seu estado deprimido tem a ver, por exemplo, com a insegurança de emprego, você não tem certeza se você consegue o emprego ou não, ou se vai ficar no seu emprego, se teus problemas têm a ver com você não ter certeza se você vai conseguir se manter numa faculdade ou não. Um terapeuta que tem deveria ter um pouco, né, de senso tátil, deveria relacionar esses problemas com a situação sistêmica, né? E tentar fazer com que você se conforte na ideia de que existem certas ações individuais que, por mais que você tenha, por mais que você faça, não vão mudar a situação. Pode parecer pessimista o que eu tô falando? Pode. Mas é a verdade. O capitalismo não vai cair de uma hora para outra e todo mundo vai ter acesso pleno a tudo que merece, a tudo que quer e a tudo que precisa, portanto, eliminando aí uma série de problemas e uma série de desalentos que tem dentro de si. Isso não vai acontecer, né? Mas o que pode acontecer é você encontrar talvez um profissional que tenha a capacidade de lhe aconselhar e ir driblando, sobrevivendo a isso. Só que é difícil encontrar. É difícil porque, assim como várias outras profissões, eu venho notando, pelo menos como paciente, né? E como pessoa que utiliza as redes sociais e percebe que hoje em dia quase tudo tem que ser anunciado via redes sociais, a psicologia e psiquiatria viraram, de certa forma, uma coisa muito de espetáculo, de tipo, eu vou postar no Instagram que eu ofereço tal serviço, tal pessoa vai vir até mim, eu vou atender e tal, agora eu vou postar uma foto porque eu preciso de cliente e tal. E essa pessoa também, ela tá sofrendo desse problema sistêmico que eu falei, de insegurança, enfim. E tudo isso, quando você junta, vira uma grande bola de neve, sabe? Eu não tô dizendo pra não procurar terapia. Pelo amor de Deus, ninguém vai entender isso, tá? Não tô dizendo isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que talvez seja muito fácil apontar o dedo e dizer você precisa de terapia quando é você que vai pagar a terapia da pessoa que você tá dizendo. Ou então é você que vai fazer com que ela faça todo o trâmite para ir no CAPS, no SUS e conseguir as sessões que ela precisa. É você que vai fazer? Eu acho que não. Eu sinceramente acho que não. E além de terapia, tem a questão de que eu acho que acima de tudo a gente deve se conhecer, né? Porque existem uma série de fatores que são inclusive abordados em terapia que envolvem o autoconhecimento. E autoconhecimento não é você saber que tipo de cor de cabelo você gosta. Não é isso. O autoconhecimento é você entender o que você está sentindo, quando e por quê, né? Ou quem está provocando alguma ira sua, por que você sente aquilo, né? Como você pode evitar, enfim. Só que até para fazer isso, exige tempo, e isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas não tem. Imagina, por exemplo, alguém que trabalha no shopping o dia todo. Obviamente é um trabalho estressante, onde a pessoa vai ter contato com pessoas, e pessoas tendem a ser rudes, às vezes sem motivo nenhum. E essa pessoa não tem tempo, sabe? Ela vai chegar em casa e para ela a única forma de relaxar e momento de relaxar, que ela acha, né, que tá relaxando, é tomar um bom banho, talvez assistir alguma coisa e dormir, sabe? E talvez ir ignorando os problemas e adiando. E eu não julgo uma pessoa dessa de forma alguma. Não tem como julgar uma pessoa dessa.
a gente não pode desconsiderar também a falta de acesso e a falta de física mesmo, de pontos de atendimento, de assistência psiquiátrica e psicológica dentro de periferias, por exemplo. Não tem. Às vezes tem pessoas que precisam cruzar a cidade para poder ter acesso a uma terapia. E isso não devia acontecer. Se a gente está falando tanto de saúde mental, isso não devia acontecer. Eu estava lendo a história de Juliano Moreira, um psiquiatra, um médico brasileiro, tá? Que nas primeiras décadas dos anos 1900 revolucionou a psiquiatria nacional. Ele era um homem negro, ele era um cara que se formou muito cedo em medicina, com 18 anos ele estava formado, ele era, de certa forma, um prodígio. E ele ficou à frente de um dos hospitais de comorbidades mentais mais renomados na época. E ele foi que começou a devagarzinho mudar a cabeça do pessoal lá, né? De, tal pessoa tá tendo uma crise, vamos amarrar, vamos colocar grade. Ele começou a instituir uma série de protocolos, né, para lidar com as pessoas ali. Inclusive, um dos pacientes dele foi o escritor Lima Barreto, né? E Lima Barreto falava que ele tinha um tom paternal para falar com ele. Eu aprendi tudo isso de um vídeo da BBC, que eu vou deixar linkado. E aí depois eu fui ler sobre o Juliano Moreira, e aí eu penso que houve uma pessoa dessa de extrema importância no Brasil e a gente não sabia. A gente não sabe, a gente não tem acesso. Se a gente não tem acesso a um grande nome da história que revolucionou a nossa psiquiatria, quem dirá a gente vai ter acesso a um atendimento pleno? Sabe? E o Juliano Moreira, ele enfrentou vários desafios, claro, por ser, né, um homem preto, por estar inserido num contexto de homens velhos e brancos, mas ele resistiu, ele lutou bastante, e é muito esquisito perceber que mesmo com a luta dele, certas barbaridades ainda assim ocorreram. E vão continuar ocorrendo. Até o ponto que a gente começar a admitir que todo mundo precisa de algum tipo de ajuda, ou quase todo mundo, isso vai continuar acontecendo. A gente sempre vai continuar enxergando aquela pessoa deprimida, ou então aquela pessoa esquisita, como o outro. Nunca você. Você nunca vai enxergar como você mesmo. E isso entristece, isso me dá raiva, isso me dá muita ansiedade, porque não queria que fosse assim, claro, ninguém queria que fosse assim, mas é assim. E aí eu tô fazendo esse vídeo só pra libertar esses pensamentos na minha cabeça e saber o que é que vocês pensam sobre isso. É muito fácil a gente falar uma coisa, mas na prática a coisa nem sempre dá pra ser feita, né? E se vocês sabem, né, de lugares que têm atendimento psicológico à distância ou acessível, com segurança, de maneira acessível financeiramente também, por favor, falem de qualquer lugar do Brasil, sei lá, eu sei que eu vejo no Instagram, tem muita gente que me assiste que é da área do Sul, então botem nos comentários e falem, porque tá complicada a situação. A gente precisa reforçar coisas que deveriam ser óbvias, né? Que nem todo mundo é igual, nem todo mundo consegue fazer certas coisas, e as coisas, elas são muito voláteis, elas não são 8 ou 80. Então, é só isso mesmo que eu queria dizer. Mas, óbvio, sou a favor da terapia. Vou voltar para minha terapia, agora adequada, com o meu diagnóstico. E é isso. Se cuidem.